Eu sempre fui muito fã de leitura. Eu sempre gostei muito de ler tudo que eu encontrava. Assim como também sempre fui extremamente fã de cinema. Cinema na arte como um todo. Embora não de todos os filmes que eu vi. Eu vi uns filmes bem tenebrosos aí no decorrer da minha vida, meu Deus do céu. Mas hoje eu resolvi trazer para vocês o filme Os Inocentes e o livro A Volta do Parafuso. Você deve estar se perguntando, nossa, o que os dois têm a ver? Tem tudo a ver, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Os Inocentes ele é baseado em A Volta do Parafuso, um livro de suspense, barra terror gótico, né? Tem aquela coisa psicológica do escritor Henry James. Os Inocentes ele foi dirigido pelo Jack Clayton em 1961. E, gente, é uma história bem complexa, bem maluca e um tanto quanto perturbadora que eu quero falar aqui com vocês. We lay my love and I beneath a weeping willow. Os Inocentes, ele no geral, ele continua extremamente fiel ao livro original, A Volta do Parafuso. Ele replica vários dos diálogos e no geral ele é isso aí, ele é muito fiel. Ele é muito fiel. E a fotografia desse filme, a direção, ela é impecável, ela consegue transmitir o mesmo sentimento de agonia, de repressão, aquele sentimento horrível que você começa a sentir enquanto você lê o livro. Mas afinal, o que há de tão ruim nesse livro? Que diabo de livro é esse? Pois vamos lá. Bem, no livro nós somos apresentados a governanta, que nem o nome tem, é a preceptora, que no filme ela é interpretada pela magistral Deborah Kerr, que nesse filme ela está fantástica, ela dá uma aula. E a nossa queridíssima preceptora, ela foi contratada pelo tio de duas crianças, que no livro não aparece, ele não tem aparições, mas no filme ele aparece logo de cara ali. E ela precisa cuidar de duas crianças numa mansão chamada Bly. E o nome das crianças é Miles e Flora. Mas logo que ela chega lá, tanto no livro quanto no filme, ela logo fica paranoica, ela começa a desconfiar que há algo de sobrenatural lá dentro. E é aqui que a história começa. Bem, na minha opinião, a maior diferença entre o livro e o filme está justamente no início. Porque o início do livro começa com essa introdução de um personagem chamado Douglas. E ele fala, eu lembrei de tal coisa, eu ouvi falar. E aí nós somos depois apresentados a umas cartas que tinha lá da preceptora. Isso, 20 anos de diferença. E aí o que acontece? Aí depois que ele nos apresenta essa carta, nós somos apresentados a história. A história. E são 20 anos, e aí a gente tá ouvindo a história do ponto de vista da preceptora. Isso acaba fazendo com que a história seja extremamente não confiável. E na minha opinião, Os Inocentes ele não é só uma adaptação de A Volta do Parafuso, mas também uma interpretação. A gente pode analisar, se a gente ler e depois assistir o filme, um junto do outro, a gente nota com muita claridade que os três roteiristas desse filme, sim, foram três, eles tinham uma interpretação do livro. Eles devem ter lido, eu não sei, devem ter lido, devem ter tirado suas conclusões. E como são três, cada um deles deve ter tirado essas conclusões do livro para fazer esse filme. Bem, chega de delongas. Os Inocentes, ele, como eu já disse, conta a história da senhora das preceptoras que chega na mansão e para cuidar de duas crianças, que eu já expliquei que são Miles e Flora, super encantadoras. Mas logo que ela chega lá, ela desconfia de que há algo de estranho no lugar. Porque está tudo muito bonitinho, tudo muito maravilhoso, tudo super tranquilo. Ela conheceu a Flora, ela ficou extremamente encantada pela Flora. E logo de cara a Flora joga um diálogo super estranho de que o Miles ia voltar, sendo que ele estava na escola. E o legal é que depois de bastante cenas depois, quem chega da escola que foi expulso? O Miles.
Sim, minha gente, o Miles. E esse é justamente o primeiro indício de algo sobrenatural que há na Mansão Bly. Na Mansão Bly, eu não sei nem se dá pra chamar, assim. E isso já deixa a nossa preceptora meio que obcecada por aquele caso, tanto no livro quanto no filme. E bem, gente, como você já deve ter percebido até aqui, se você me acompanhou até aqui, sim, A Volta do Parafuso e Os Inocentes, eles são uma história de fantasmas. Se é que são de fantasmas, porque o Henry James, ele escreveu o livro que fica nesse linha entre a loucura, entre o sobrenatural e entre até mesmo a perversão sexual. E é aqui que eu vou entrar mais à frente. O Sim, mais minha legal gente, dessa o história, Miles. livro e E filme, esse é a é justamente o ambiguidade que primeiro fica, indício de porque algo o sobrenatural texto da que há senhora na Mansão Giddens, Bly. ou perdão, da Na Mansão Bly, eu preceptora, não ele sei é nem se dá algo pra bem chamar, sim. E isso desconexo de já vez em deixa a nossa quando, a gente fica mais entre preceptora os sentimentos dela. Sem meio contar que nós temos essa questão que obcecada por da aquele caso, perversão tanto no sexual dos livro personagens quanto do no Peter Quint filme. E e bem, da gente, como senhora você já deve ter Jessel. percebido Da até aqui, senhora se você me Jessel. acompanhou até aqui, sim, A E Volta do eles Parafuso e são Os pervertidos, eles Inocentes, são eles são perversos, uma eles têm história essa de questão. E eles envolviam fantasmas, as crianças nisso, que se é é que são bem de fantasmas, porque chocante, o Henry porque no James, ele livro fica escreveu claro o que eles livro estavam um pouco que se fica lixando se as nesse crianças linha estavam entre a ali na frente, eles loucura, se pegavam ali mesmo. entre o E fica essa sobrenatural coisa, e quando eles e entre até morrem, mesmo a tem um perversão momento do sexual. livro E em é que aqui que eu vou a entrar mais à preceptora ela frente. fala que eles estão possuindo as crianças e as usando para se tocarem. Gente, isso é perturbador. Não tem como você não sentir medo de uma coisa dessas. Você já imaginou? E você fica torcendo. Eu, particularmente, fiquei torcendo para que fosse tudo da mente dela. Porque se for verdade, é tenebroso demais. É muito tenebroso. No livro, essa questão da ambiguidade da loucura eu não percebi tanto. Por mais que a Deborah Kerr tivesse feito uma atuação bem louca, uma personagem bem louca, eu não sei se dá pra dizer que há essa ambiguidade da loucura na personagem da Deborah Kerr. Mas a questão da pedofilia ou então da perversão sexual, chama como você quiser, ela sim é muito presente. E aqui, os nossos queridos roteiristas, como eu já disse que foram 3, eu acho que eles olharam que isso é bem presente. Já que no livro há vários momentos em que o Miles e a senhorita preceptora eles se beijam. Mas não é explicado se foi beijo na bochecha, beijinho na testa, não, é só beijo. E bem, beijo é bem expansivo, né? Pode ser, né? Muita coisa, né? Sem contar que a senhora preceptora toda hora fica elogiando as amaldiçoadas dessas crianças. São elogios muito exagerados às vezes. Ela fica toda hora, eles são lindos, eles são não sei mais o que, eles são tralalá, eles são perfeitos e muito isso e muito aquilo e muito isso. E é por isso que ela acha que é algo de sobrenatural nas crianças. Só porque eles são acima do normal. Isso não é bem querer dizer que eles são possuídos. Eles podem ser muito bem psicopatas, dane-se. E há vários momentos do livro que ela fica exaltando essa questão deles serem muito perfeitos. E o mais legal de tudo, o que realça essa questão da pedofilia, é porque ela passa a maior parte do tempo com o Miles. O Miles, ele é mais importante até que a própria Flora. Ele tem mais destaque que a Flora, ele tem mais presença no livro do que a Flora. E mais presença com quem? Com a preceptora, ele fica mais tempo com ela. O que aumenta essa atenção, porque ele parece a todo momento que está flertando com a preceptora. No filme, isso é ainda mais presente. É extremamente assustador ver o Martin Stephens flertando a toda hora com a preceptora. E há um momento, isso está aparecendo na tela do livro, que eu gosto bastante, que é quando o Miles está indo para a igreja, ele está acompanhado da preceptora e a senhora Groves, uma personagem que eu vou falar daqui a pouco, com a Flora. Eles falam. Aí eles começam a conversar e toda hora ele chamando ela de minha querida, minha querida. Aí ela diz, aquela sua expressão minha querida estava sempre em seus lábios e nada melhor do que a terna familiaridade que ele revelava podia exprimir o matiz status. Meu Deus, não, isso aqui é complicado. A gente vê que parece que ela tem uma certa atração pelas crianças.
É algo muito estranho. Parece que ela sente uma atração por aquelas crianças pela beleza sobrenatural que elas tinham. Ao mesmo tempo que isso bate com o fato da loucura por ela ter chegado a um local desconhecido, totalmente novo. Ao mesmo tempo que bate com o fato de que de fato pode existir fantasmas ali, fantasmas, já que será que eles são tão inocentes? Ou será que eles são tão inocentes de fato que eles acabaram se deixando consumir pela força maligna dos espíritos sadomasoquistas lá perto do lado malignos, demoníacos lá do Peter Quint, da senhora Jessel? E aí? Aí complica a vida. Mas ainda nesse texto eu queria realçar uma coisa muito legal nele, que é a constante presença do entre nós. No finalzinho ela joga aí. Tudo estava perfeitamente claro entre nós. Ah, não, aí não dá e ferra a vida da gente. Não, isso daí é pra quebrar qualquer um. Essa cena não tem no filme Os Inocentes. Eu até entendo porquê, né? Poxa, o filme já tinha um arquétipo de pedofilia ali já, né? Com aquela coisa presente. Eles daí jogar isso. Mas eu não tô dizendo que Os Inocentes e A Volta do Parafuso é um livro, um filme sobre pedofilia. Já vou entrar nos outros assuntos. A Volta do Parafuso, né, Os Inocentes, não é um livro de pedofilia, na minha opinião. Não é uma história sobre pedofilia. Eu acho que tem essa questão embutida, que foi perdida em Os Inocentes. Eu acho que eles quiseram tirar mais dessa questão, porque realmente aqui na história a gente fica entre esse impasse entre o sobrenatural ou era tudo fruto da imaginação pervertida da senhora Giddens. Mas aqui no livro não tem como você dizer não há pedofilia. Quer dizer, não há essa perversão sexual, esse lado sexualizado das crianças. Quando você lê esse trecho, Flora apanhara do chão um pedaço de madeira que tinha um pequeno orifício, o qual evidentemente lhe sugerira a ideia de introduzir no mesmo um outro fragmento que poderia servir de mastro e fazer daquilo uma espécie de barco. Quando a observei, ela procurava, muito concentrada, ajustar em seu lado o pedaço de madeira. Fiquei tão apreensiva diante do que ela estava fazendo que, após alguns segundos, senti que estava preparada para o que viesse depois. Então eu ergui de novo os olhos e enfrentei o que devia enfrentar. Ok, eu tô rindo para não chorar, porque... Me diz, você não pensou nada de errado? Mano, não dá. O Henry James, ele não. Eu acho que ele fumou meio quilo de maconha quando ele escreveu isso aqui. Porque não é possível. Não é possível. Um momento mais sobrenatural do livro, mas que no filme não está. Quer dizer, ele está. Mas os produtores, como eles colocaram, eu acho que não ficou da mesma forma como. Eu acho não. Tenho certeza que não ficou da mesma forma como ficou no livro. É assim, ó. A senhorita Jessel surgiu à nossa frente, de pé, na margem oposta exatamente como fizera na vez anterior. E lembro-me de que, estranhamente, a primeira sensação que me produziu a sua presença foi um estremecimento de júbilo, pela prova que ela assim me dava. Ela estava ali diante da pobre e aterrorizada senhora Rose, mas estava ali principalmente por causa de Flora. E nenhum outro momento desse monstruoso período da minha vida foi talvez tão extraordinário como aquele em que lhe dirigi conscientemente uma muda mensagem de gratidão. Erguia-se ereta no lugar de minha amiga e eu havíamos estado pouco antes. E não havia em tudo que longo alcance de seu desejo nada de sua maldade que lhe atingisse o alvo. Esse momento tá no livro, mas na mesma estrutura. Aqui elas vão atrás de Flora, acham ela no lago dançando e olhando fixadamente para a senhora Jessel. Quer dizer, né? Aparentemente olhando para a senhora Jessel. Aí ela chega lá, começa a conversar com a Flora e fala: onde está a senhora Jessel? Aí começa todo o tumulto. No livro isso também acontece da mesma forma. Onde é que está a senhora Jessel? Aí ela, olha, ela está ali, a senhora Jessel. E tem todo aquele conflito por conta da senhora Jessel. Mas é graças a esse momento aqui, tanto no livro quanto no filme, que elas resolvem ficar sozinhas. Quer dizer, que a senhora Giddens resolve ficar sozinha com o Miles e que vai desencadear o clímax final. Bem, aqui é onde quebra um pouco da ambiguidade, porque ela narra que a senhora Rose, ela ficou ali meio que perplexa,
Mas a ambiguidade sim, porque pode ser que ela tenha piscado o olho porque ela não estava vendo nada que queria ver, ou porque ela estava vendo alguma coisa e não queria assumir. Então há também essa questão. No filme não há essa ambiguidade. Como eu já disse no filme, a ambiguidade da loucura e do sobrenatural é quase que perdida. Você ainda sente que há algo de louco, mas você ainda tem certeza de que há fantasmas ali naquela casa. A Sora Rose, ela é uma personagem que tá ali só por vias de confirmação e dúvida. Ela, quando não concorda demais, ela discorda demais. Então ela não ajuda muito a nossa querida preceptora no caminho dela. Coitada da preceptora. Fora que parece que aqui ela tem um pouco mais de diálogo com a Senhora Rose. Senhora Rose não é uma personagem com grande personalidade. Ela não tá aqui para ser super importante. Ela tá mais aqui para explicar acontecimentos passados e que vão acabar dando mais paranoia ou entendimento para nossa querida Senhora Giddens, a preceptora, não importa. Mas no fim das contas, gente, a gente pensa, eu vou assistir esse livro, eu vou, perdoe assistir esse livro, eu vou ler esse livro, assistir esse filme e até o fim continuar, porque é isso, os dois nos prendem, são muito eficazes. Mas se você acha que você vai chegar lá e ter resposta, você está totalmente enganado. A maior vantagem que eu acho que esse filme tem e não nos dá respostas. Porque aí, assim como o livro que não nos dá resposta, você lê, chega ao final e não tem resposta. Fica a sua imaginação. Na minha opinião, o final do livro ele é melhor, na minha opinião, o final do filme ele é melhor que o do livro. Porque eu acho que o do filme ele tem uma tensão maior. Acho que eu gostei mais do final do filme do que o do livro. Mas no final das contas, é o mesmo final, tem a mesma estrutura, acontecem as mesmas coisas, mas eu vi, da minha interpretação, o filme, sim, os espíritos estavam possuindo as crianças e no momento em que eles foram exorcizados, quer dizer, que o Miles foi exorcizado, a força que o espírito, a força maligna que o Peter Quint tinha nele era tão grande que ele não, que, né, enfim, aconteceu o que tinha que acontecer ali no filme. No livro, eu acho que só foi a pressão mesmo. Ele não aguentou a pressão e, pois é. Eu não vou dizer direito o que aconteceu para não estragar a sua literatura e o seu filme. Mas você pode assistir tranquilo, mesmo já tendo todo o spoiler, toda a enxurrada de spoiler e análises que eu dei nesse vídeo aqui. Você pode assistir tranquilo, você vai conseguir assistir e ler também o livro sem ter sem estragar sua experiência. Eu gostei muito do livro e do filme. Estou, né, com meus 15 problemas psicológicos adquiridos com sucesso. É um livro muito bom, com centenas de bilhares de mensagens subliminares que você vai achar que eu vi, que eu não achei, você, né, nunca sabe. O filme também, né, já que eles deixaram mais explícito algumas mensagens que o livro não quis deixar. E é isso, o filme tem um bilhão de outras o livro tem um bilhão de outras adaptações que você pode ver aí, mas que nenhuma, absolutamente nenhuma, chega aos pés desse do Absolutos Inocentes, desse filme maravilhoso, esse clássico de terror psicológico. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua paciência, audiência e compreensão. E até a próxima, né? Se Deus quiser assim permitir. Um beijo.